Agora eu quero chamar o nosso pastor, que hoje volta de férias, né? Quem estava com saudade dele aí? Diz amém aí. Amém, eu estava com saudade do tricolor que eu amo. Vamos orar pela vida dele, vamos agradecer pela vida dele, que é uma bênção, né? Ele é uma bênção nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela vida do nosso pastor, que tirou esses dias de descanso com a sua família, que o Senhor possa ter renovado suas forças, meu Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando ele, que ele venha ter um ano abençoado na frente da tua igreja, Pai amado, que o Senhor possa conduzi-lo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e que ainda vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Que bom estar de volta, que bom receber cada abraço, cada aconchego, cada boas-vindas. Muito obrigado mesmo. A gente se sente muito amado e muito especial quando a gente é bem recebido assim de forma tão calorosa. E é muito bom estar de volta. Sei que a gente ainda está no mês de janeiro, a gente ainda está nesse ritmo de retorno, né, das atividades. Acho que vai ficar um pouco assim até dia 15 de fevereiro, feriadão de carnaval, o pessoal ainda vai, né, freio de mão levantado. Depois passou o carnaval, a gente diz que começa o ano. Mas para nós já começou esse tempo de renovação, esse tempo de Deus para todos nós. É muito bom estar de volta. Eu e minha família tiramos esse tempo aí de descanso, tempo de repouso, um tempo conosco, com a família. Esse foi um tempo muito especial. Mas é bom estar aqui com os irmãos. E hoje eu quero dividir uma palavra com vocês, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8. Nós estamos propondo, às quartas-feiras esse ano, uma mudança de nomenclatura, e essa mudança de nomenclatura acaba sendo também uma mudança de perspectiva. Não que a gente vá perder a esperança, porque quarta, a gente chamava de quarta de esperança, e a nossa esperança sempre está em Cristo Jesus. Mas nós agora estamos chamando de quartas do renovo, porque nós estamos no ano dessa renovação. E buscaremos essa renovação espiritual, mental, a renovação da nossa mente, como disse Paulo, que é uma renovação em Cristo Jesus. E é sobre essa renovação que eu quero pregar hoje para você, mas uma renovação no poder do Espírito Santo de Deus. E para isso, eu quero conversar com você sobre o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Amém? Rodrigo já orou e a nossa oração é que o Espírito Santo fale conosco. Jesus está conversando com Nicodemos, está falando sobre o novo nascimento, sobre a renovação que é morrer para o mundo e nascer para Deus, sobre a renovação de nascer espiritualmente. Nicodemos está ali questionando Jesus sobre como isso tudo poderia acontecer, e no versículo 9 o próprio Nicodemos vai dizer: como pode ser isso tudo? Jesus está propondo a renovação espiritual no poder do Espírito Santo. Aquela renovação que nós chamamos de batismo, que é nascer das águas, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espiritual, ou é espírito. Essa é a renovação de Jesus na nossa vida. A renovação de não mais viver na carne, mas agora viver no meio do Espírito. E quando ele vai falar isso, ele diz que há algo que nos renova. Ou melhor, há uma pessoa que nos renova. Quem é essa pessoa que nos renova? É a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o Espírito vivificador e renovador. Ele é quem dá vida à igreja, Ele é quem dá vida a toda a criação, e Ele quem renova sempre que necessário a sua igreja. E o vento, como está sendo dito por Jesus, ele é como o Espírito, ele vai soprar onde ele quer, ele faz o que ele quer, no momento em que ele quer. Nós até ouvimos a sua voz, mas não conhecemos o seu caminho. Porque a primeira característica da renovação espiritual no poder do Espírito Santo é que esse vento vivificador,
Esse vento renovador não poderá ser contido. Vou repetir. O vento renovador do poder do Espírito Santo não pode ser contido. O que significa isso? Quando o Espírito quer trabalhar, ele é todo poderoso para trabalhar na vida de alguém. Quando ele quer mudar o quadro, quando ele quer mudar a história, quando ele quer fazer algo novo na nossa vida, nada poderá conter o poder do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós limitamos a ação, a soberania e a autoridade do nosso Deus. Quando nós questionamos, será que Deus pode fazer? Será que Deus vai fazer? Eu estou orando aqui, estou vindo aqui na frente, buscando uma cura, buscando a conversão, mas no nosso coração há uma dúvida, no nosso coração há uma sombra, que não acredita por completo, meu irmão, em nome de Jesus. O Espírito Santo é um vento, ou como um vento, porque ele não é um vento, né? Mas como um vento, e ele tem o poder de fazer o que ele quer, na hora que ele quer, e nenhuma parede, nenhuma janela, ou nenhum poder maligno desse mundo poderá conter a força do vento do Espírito Santo renovando a vida de alguém. Nós temos que acreditar nisso. Isso é tão importante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, no final do versículo, o texto vai dizer que eles resistiam o Espírito Santo. O povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Olha o que o texto está dizendo. Vocês são iguais a seus antepassados. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Paulo vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses: não apaguem o Espírito Santo. Não sejam contrários ao que o Espírito Santo quer fazer. Igreja em Vista Alegre, nós corremos um risco aqui. Você sabia disso? Qual é o risco que nós corremos, pastor? Nós corremos o risco de apagar ou de não receber aquilo que o Espírito do Senhor quer fazer nas nossas vidas. Paulo diz: não apaguem a chama do Espírito Santo. Atos está dizendo, houve um povo no passado que era resistente ao Espírito Santo, mas que em nome de Jesus, Edmar, essa igreja seja como a igreja de Atos 2, que o vento do Espírito possa soprar aqui sobre nós, e línguas repartidas como de fogo possam ser vistas aqui, e todos nós falar as maravilhas de Deus, e que Vista Alegre ouça as maravilhas de Deus que são testemunhadas nesse lugar. Você pode dizer amém por isso? Essa é a renovação do Espírito Santo. Essa é a renovação que Deus tem para essa igreja. Nós temos que chegar aqui quarta-feira, irmãos, com expectativa no nosso coração. Nós temos que chegar aqui no domingo, ou em qualquer outra reunião, seja na escola bíblica, na reunião de oração, seja na reunião do ministério, nós temos que ter expectativas de que aqui está a presença do Espírito Santo, e Ele tem o poder de nos renovar e de fazer algo novo nessa igreja. Não podemos viver na mesmice, não podemos aceitar mais um culto, mais uma agenda, mais um momento, porque hoje, isso não é jargão de pregador, de pastor, isso é fé de quem crê. Hoje mesmo, Deus pode fazer algo novo no nosso meio. Oh, glória a Deus. Deus pode salvar aqui nessa noite. Deus pode restaurar famílias aqui nessa noite. Temos que crer no poder do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Isso é tão verdade que Isaías 55, versículos 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, você não saiu de casa por causa do pastor Davidson. Você não saiu de casa porque o Felipe ia tocar o violão. Você saiu de casa porque você crê no poder do Espírito Santo de Deus. Então não vem aqui permitindo que Satanás coloque na sua mente mais uma quarta. Chovendo e eu poderia estar assistindo Big Brother. É Big Brother que está passando essa hora? O que está passando essa hora? Eu não vejo esse negócio. Daqui a pouco tem Flamengo e Vasco, mas é depois do culto.
É depois do culto, que se acalma. Agora eu não sei o que está passando na televisão. Eu não assisto televisão, não assisto Big Brother. Mas eu também tenho os meus problemas como você. Eu assisto YouTube se deixar o tempo todo. É podcast, é pregação, é outras coisas também. E nós poderíamos estar lá, assistindo aquilo lá. E por que estamos aqui? Porque sabemos que o Espírito que está aqui, o Espírito da comunhão, o Espírito da graça, o Espírito da palavra, o Espírito de Cristo, ele tem o poder de fazer algo novo no meio de nós. O segundo ponto é que esse Espírito que moveu a palavra de Cristo a Nicodemos é o verdadeiro missionário à igreja. E aqui talvez esteja o ponto alto da pregação que eu preciso que vocês prestem atenção. O Espírito Santo, diz João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, e eu peço a sua atenção nessa parte, o Espírito Santo é o grande missionário no mundo. É o Espírito quem está convencendo homens e mulheres a deixar o pecado, a deixar os cultos aos demônios. Não se fala mais isso, né? Não é bonito mais falar isso. Mas deixar todo tipo de vício e renovar a sua mente em Cristo. Porque o Espírito está convencendo homens e mulheres no mundo todo do pecado que cada um de nós cometemos, da justiça e justificação de Cristo Jesus e do juízo que virá para todos. O Espírito Santo está nesse momento convertendo homens e mulheres. A segunda coisa que temos que aprender sobre esse Espírito que sopra onde quer, é que ele está soprando renovação nessa hora. Ele está soprando renovação aqui, pela live, está sendo transmitido? Eu não estou vendo câmera, está atrás do monitor ali. Pegadinha agora? Ano da renovação, né? Verdade. Renovar a câmera. Boa, Luan. Esse Espírito, ele está soprando nesse momento em várias igrejas, no mundo todo reunida. Esse Espírito, ele está soprando no coração de pessoas que nós estamos orando aqui. Esse Espírito, ele é o grande missionário no mundo. E como um vento, ele não pode ser detido por ditaduras. Ah, pastor, mas tem um país onde tem uma ditadura que ela oprime a igreja e mata os cristãos. Ainda assim o Espírito Santo é soprado naquele país. Ah, pastor, mas tem um país cercado de feitiçaria. De vez em quando a gente escuta isso por aí. Tem um país, pastor, que tem uma potestade, que tem um demônio, que não deixa a igreja entrar ali. Mas com certeza o Espírito Santo está lá com poder e autoridade. Porque não há demônio, não há potestade, não há inferno, ou não há porta do inferno que resista à igreja de Jesus, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Só que o fato desse Espírito ser o grande missionário, é o fato do Espírito que disse em Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2, disse o Espírito Santo: separa para mim a Barnabé e a Saulo, e enviou eles para missão, pelo poder do Espírito Santo. 13, do 2 ao 4. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito disse: separe-me para mim Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Até aí o suficiente. Se o Espírito Santo é o grande missionário, ele está chamando e convocando homens e mulheres para trabalhar na obra com ele. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: nós vamos fazer parte dessa obra ou não? Falar ano da renovação pode ser só um slogan bonito, pode ser só um tema legal. Viver a renovação é entender que todos nós aqui fomos chamados e enviados pelo poder do Espírito Santo.
de que o Espírito nos separa a todos nós para uma missão que Ele nos chamou e um dom que Ele nos dará. A pergunta que eu lhe faço nessa noite, que eu me faço é: para que o Espírito Santo está nos chamando nessa noite? Tenho conversado com líderes aqui, e uma coisa que eu escutei de você, Felipe, e que eu gostei bastante, e que eu guardei, eu falei, Deus falou pela boca do Felipe. A questão de quebrar galho. Nós estávamos conversando e o Felipe falou assim: pastor, nós temos que criar a mentalidade, olha só que interessante, criar a mentalidade de ministério, de serviço, de vocação, e não mais de quebrar galho, de ajudar. E na igreja nós temos esse vício, não temos? Não, pode contar comigo aí que eu estou aí para ajudar, não é assim? Isso é ruim? Não é ruim necessariamente, é de bom coração, é um coração voluntarioso, mas muitas vezes nós entramos no vício do quebrar galho, do ajudar e de não se responsabilizar. Mas quando nós somos chamados, vocacionados e enviados pelo Espírito Santo, a responsabilidade é nossa. O Felipe está precisando de um baterista, nós vamos orar e o Espírito Santo vai enviar esse baterista para a igreja. Amém ou não amém, igreja? Não pode haver uma área da igreja onde aquilo está deficitário. Se nós estamos precisando de alguém, se nós precisamos de uma atuação, vamos orar e o Espírito Santo vai vocacionar. E o Espírito Santo vai enviar. Não é possível nós aceitarmos a ajudinha, Rodrigo. Vamos ajudar o Rodrigo ali no PGM. O que você precisa? Porque a ajudinha é assim, hoje conta comigo, amanhã eu vou ver o jogo do Flamengo. Amanhã não tem como ter um jogo do Mengão. O vocacionado não. O vocacionado não. Conta comigo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi isso que Isaías falou? O que Paulo questionou? A quem enviaremos? Como ouvirão se não há quem pregue? No ano da renovação, meus irmãos, nós não podemos achar normal não ter professor de escola dominical, ou não ter alguém para ajudar na área técnica, ou não ter alguém para ajudar, seja na área que for. Olha só a lógica, ajudar. Eu mesmo caí no vício, né? Nós temos que orar e crer que Deus levanta, Deus vocaciona e o Espírito envia homens e mulheres. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você está pronto para ser enviado pelo Espírito Santo? Amém ou não amém? Deu uma enfraquecida no amém agora. Hein? Eu senti que esse amém foi meio assim, amém. Terceiro ponto, que o Espírito Santo age como um vento, capacita, é que ele nos renova. Tito, carta pastoral a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: mediante o lavar regenerador, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só que palavra forte. O Espírito Santo, Ele regenera e Ele renova. O que é regenerar? Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Ele gerou novamente. Ele trouxe a vida novamente. E ao nos trazer novamente a vida, Ele nos enviou como caveiras ambulantes. Não é isso que aconteceu, irmãos? Não é isso que o texto está propondo? Ele nos enviou como mortos-vivos, zumbis. Não é isso que o texto está propondo? Ele nos renovou para a missão. O Espírito Santo é, por excelência, o Espírito da renovação. O Espírito Santo, vou repetir, é por excelência o Espírito da renovação. É por isso, Rodrigo, que as janelas da igreja de Vista Alegre precisam estar abertas. E não pense que eu estou dizendo que tem que desligar o ar-condicionado e abrir a janela. Até porque ia chover em cima do Anderson, não é verdade, Anderson? Logicamente, estou falando das janelas espirituais dos nossos corações.
O Espírito que soprou em Atos dos Apóstolos é o Espírito que sopra aqui nessa noite. É o mesmo Espírito que quer nos renovar, quer mudar a nossa mentalidade, quer trabalhar nas nossas vidas, quer renovar verdadeiramente eu e você, para a gente cumprir a nossa missão. Nós não podemos aceitar, irmãos, nós sermos crentes de banco, nós sermos o famoso lustramóvel da igreja, nós entrarmos ano e sair ano, e vivermos de um banco para o outro, e nós vivemos acomodados. O Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos envia. Esse é o ano da renovação. Oh, glória a Jesus! Ele é o Espírito que nos regenerou. Todos nós estávamos no pecado, todos nós estávamos distante dele, todos nós éramos inimigos de Deus, e o missionário chamado Espírito Santo foi lá, nos buscou, nos regenerou, nos renovou e nos enviou para a sua obra. Oh, glória a Jesus! Que essa renovação seja uma verdade na nossa vida. Que possamos amar o pecador e nos incomodar, igreja, por pecadores não aceitarem a Jesus nos nossos cultos. Aonde estão, igreja de Vista Alegre, em nome de Jesus? Aonde estão aqueles que estão arrependidos dos seus pecados? Como podemos aceitar as quartas e domingos? Nenhum pecador vir à frente e aceitar a Jesus. Como podemos aceitar vir à igreja e não convidar um vizinho que não conhece a Jesus? Aonde foi que nos perdemos, igreja? Aonde fomos que perdemos o alvo? No passado era normal, nós convidávamos o vizinho, convidávamos o amigo do trabalho, queríamos compartilhar o amor. Crente era gente chata, porque crente andava de Bíblia na mão, dando folheto para todo mundo. E hoje em dia, nós não choramos mais, nos acomodamos em avaliar pregações, em avaliar performance, e não choramos pelos pecadores que estão mergulhados nos seus pecados. Nossos familiares estão indo para o inferno. Agora vai chegar o carnaval e nossos amigos e familiares estão mergulhados nas drogas, na bebedeira, na imundície. Desperta, igreja de Vista Alegre, que o Espírito nos renove nessa noite. Oh, glória a Jesus! Que o Espírito Santo nos dê amor pelos pecadores, que o Espírito Santo nos vocacione, que essa igreja possa ter pessoas se arrependendo todos os dias. Não pense que eu não me cobro disso, igreja. Eu dobro os meus joelhos em casa e eu falo: Senhor, cadê os pecadores se arrependendo? Não pensa, igreja de Vista Alegre, que eu, enquanto pastor, me iludo com ceia do Senhor, com essa igreja lotada, com domingo à noite com a igreja lotada. O que adianta esses bancos estarem lotados e ninguém vir à frente aceitar a Jesus? Mas que o Senhor nos renove nesse ano, que o Senhor nos desperte nesse ano, que o Senhor faça cada PGM ter pecadores se arrependendo. Os pequenos grupos da igreja não são pequenos grupos de bate-papo, não são pequenos grupos de torcida. Nossos pequenos grupos são pequenos grupos missionários, multiplicadores, e os pecadores chegarão aqui no nosso meio e conhecerão o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém nessa noite, igreja? Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Nos desperta, Senhor, nos renova, Senhor, nos renova. Salmos 104, verso 30. Enviastes o teu espírito, ou o teu fôlego, e eles são criados, e você, ou esse espírito, renova a face da terra. Sabe o que esse salmo está dizendo, irmãos? Que o Espírito do Senhor pega qualquer coisa destruída e transforma na beleza dessas flores. Que qualquer coisa morta e destruída,
O Espírito Santo tem o poder de gerar vida. Fora da presença do Espírito Santo não há vida. Nós somos geradores da vida de Deus onde nós passamos. O Senhor está nos renovando nessa noite. E às vezes nós somos tentados a pensar que a renovação é sobre usar gravata e não usar gravata. Às vezes renovar é voltar à essência. Quero voltar ao início. Vamos cantar, igreja? Opa! Acidente. Me ajuda aqui. Canta, igreja. Cante mais alto, cante mais alto. Obrigado. Ah, Senhor, renova-nos, Senhor. Isso é a renovação do Espírito Santo de Deus. Essa é a renovação do Espírito Santo. Essa é a renovação do Espírito Santo. Mais uma vez, eu quero voltar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Que o Senhor possa nos renovar. No poder do Espírito vivificador e renovador. Nós estávamos mortos, Ele nos regenerou, nos trouxe a vida, e ao nos trazer a vida, nos renovou por completo e nos enviou em sua missão. Que saímos daqui como missionários nessa noite. Nós vamos cantar mais uma canção, uma outra agora. E que o Senhor possa nos preparar para o que Ele tem para esse ano. E que a gente possa orar. Valéria, vamos colocar como um dos objetivos: pecadores se arrependendo. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor nessa noite.